Desliga aí. Olá, gente boa! Boa tarde. Estamos iniciando mais uma transmissão pela TV APP. Eu sou a Nádia Brixner e estamos aqui na APP Sindicato. Vamos aguardar um pouquinho nosso povo entrar nesta live da TV APP. Hoje a gente vai conversar sobre alguns temas que estão muito prementes na nossa escola. A ideia, no primeiro momento, era a gente fazer um amplo debate sobre a terceirização, mas aí explore toda a situação com os nossos colegas que são os professores PSS, com provas e tudo mais. E aí, como se não bastasse, aí chega todo este vendaval agora do golpe militar dentro das escolas, da militarização das escolas e todas as ações que vão acontecer, né, amanhã e quarta nas nossas escolas. Então esses vão ser os três temas que nós vamos conversar aqui hoje com vocês, tá bem? Nós estamos aqui direto da APP fazendo essa transmissão hoje somente aqui pelo Facebook da APP Sindicato. Tivemos aí alguns probleminhas na internet, mas isso não tem problema. O importante é que a gente converse com vocês, tá bem? Então quero aí já agradecer a participação de todos e todas. Estamos com 306 pessoas participando. Vão passando aí o link para o pessoal. Então, uma boa tarde aí, gente boa, para todos e todas. Vamos conversar então primeiro sobre a situação dos nossos colegas, meus queridos colegas funcionários e funcionárias PSS, tá bem? Vamos conversar então primeiro sobre isso. Nós, a APP Sindicato, desde o início desta pandemia, quando o governo do estado, em março, início de abril, encaminha o projeto de lei para o fim da carreira dos funcionários de escola e a implementação da terceirização, a APP Sindicato vem fazendo uma luta imensa contra a terceirização. E nós estamos aí atuando em três frentes. A primeira delas é justamente na justiça contra a terceirização. Estamos com uma ação de inconstitucionalidade junto com a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação para que a gente consiga derrotar esta lei que privatiza o serviço dos funcionários de escola, que terceiriza, entrega o dinheiro da educação para a empresa privada vir prestar um serviço que obviamente não vai ser tão de qualidade quanto os nossos funcionários estão fazendo. Em paralelo a isso, nossa segunda ação é justamente nós garantirmos a prorrogação dos contratos dos nossos colegas funcionários e funcionárias que são PSS. Então esta é a luta que nós estamos fazendo também junto ao governo do estado. E uma terceira frente é de nós buscarmos o máximo de informações possíveis sobre como é que esse processo de terceirização está sendo encaminhado no governo do estado. Já conversamos semana passada com vocês, né, indicando a vocês que nós conseguimos algumas informações. Uma delas é de que o edital de desta terceirização já está em curso, então a gente não quer sair por aí espalhando o terror, né? Mas a gente também não quer que vocês sejam pegos de surpresa, certo? Então nós vamos continuar lutando pela prorrogação dos contratos, mas há sim em curso um processo de licitação para a contratação de empresas terceirizadas. Nós estamos buscando informações para ver como é que vai ser essa licitação, como é que vai ser essa contratação, tá bem, gente? Se vai ter prioridade para vocês que têm toda a experiência como PSS, funcionários agente 1 e 2, mas por hora, gente boa, nós não temos essas informações. Então não adianta a gente aqui ficar conjecturando, né, e inventando coisa. Em todos os casos, meu povo, o mais importante de tudo, e aí eu vou também passar aqui para os meus colegas, o mais importante de tudo, gente boa, na luta, seja pelos funcionários e funcionárias PSS, seja para os professores e professoras PSS, é de que a APP Sindicato está fazendo toda a luta necessária na defesa dos nossos colegas funcionários e funcionárias, professores e professoras PSS. Estamos fazendo toda a luta necessária. E no dia 28, nossos colegas também vão conversar sobre isso, mas no dia 28 nós temos uma ação muito importante, lá nos núcleos regionais de educação e aqui em Curitiba. E nós precisamos de vocês.
para esta mobilização, para que a gente possa lutar contra a terceirização, pela prorrogação dos contratos dos funcionários e funcionárias PSS e para que a gente consiga derrotar de vez a terceirização nas nossas escolas. Tá bem, gente boa? Eu vou conversar mais com vocês ainda nos nossos programas Funcionários em Foco sobre toda essa situação aí da terceirização. Mas nós estamos aqui também hoje com o professor Clau, que é da direção da APP Sindicato, que daqui a pouquinho vai conversar com vocês, é professor PSS. Estamos aqui com o professor Hermes Leão, nosso presidente, com a professora Thaís, que é da Secretaria de Assuntos Educacionais, que vai também conversar com vocês sobre a situação da militarização nas escolas. Hoje foi anunciado mais de 200 colégios a serem militarizados e como é que isso vai afetar você, que é professor e professora, que é funcionário e funcionária. Vamos conversar sobre isso. Mas agora eu quero passar para o professor Hélio. O professor Hélio, ele é professor PSS, nosso coordenador do departamento de PSS, e ele vai conversar com vocês, professores e professoras PSS, sobre as ações todas que estão sendo implementadas contra esta novidade que o governo do estado, que o secretário Renato Feder quer de todo jeito implementar na contratação dos PSS agora esse ano, né, que a gente derrotou no ano passado, mas agora ele volta novamente com essa proposta, que é a implementação de prova e mudança na forma de contratação dos nossos colegas professores e professoras. Estamos aí com 715 pessoas, Hélio, participando conosco, então vou passar para você. Professor Hélio, contigo. Olá pessoal, boa tarde a todas e todos no estado do Paraná que estão nos acompanhando, né, funcionárias, funcionários, professoras e professores. Nós estamos aí, né, num momento de muita luta, de muita resistência e diante de muitos ataques aí do governo Ratinho Júnior, do secretário Renato Feder, né? Então, a luta, inclusive da APP, é por concurso público. Isso é uma luta histórica que nós temos feito. No entanto, o estado do Paraná não realiza, não faz esse debate, e aí nós temos um contrato precário, né, que é o contrato de PSS, e o número de PSS hoje, tanto de professor e professora, quanto também de funcionários, é muito grande, tá? E aí vem o Renato Feder, né, nessa gestão, e já desde o ano passado vem com a ideia de apresentar uma prova, né, para um contrato precário para o PSS. Então nós fizemos todo o debate o ano passado, né? Nós inclusive construímos muita luta em relação à questão da greve também, e saiu de lá um acordo, uma comissão para debater, ou seja, qualquer alteração que deveria ocorrer na contratação de PSS, né, deveria passar pelo debate dessa comissão. Pois bem, o governo quebra o acordo, é um governo que não dialoga. No ano passado a comissão não se reuniu, né? Inclusive cobramos, insistimos. Este ano, no início do ano, também não. E agora, nos últimos meses, que a comissão foi chamada, mas que de fato nunca aprofundou o debate, né? Então, trouxeram a ideia novamente que este ano deve se aplicar uma prova para o PSS, para as professoras e os professores, e nós sempre defendendo, né, a manutenção dos atuais critérios, porque nós precisamos realizar concurso público no estado do Paraná, inclusive para melhorar a atuação profissional como um todo, mas melhorar a educação pública do Paraná, né? E desde então, esse ano, nós temos feito uma luta constante. Ainda quem às vezes não acompanhou, eu peço que acompanhe lá no site da APP. Nós temos um histórico, né, de tudo o que nós debatemos, inclusive lá na comissão. Está tudo relatado, foi feito lives também, né? Tem o passo a passo, né? Quando eu falo que o governo não dialoga, e ele, na verdade, quebra acordos, e nós fomos novamente surpreendidos. Então, na semana passada, como é do conhecimento de todos, surgiu, né, pelas redes sociais um contrato celebrado com assinatura lá do dia 30 de setembro entre a CED e a Sebrasp, né, que é um instituto público-privado, né, basicamente privado, lá de Brasília, e é um acordo milionário. Basicamente 3 milhões, né, e meio de reais para aplicar essa prova para os PSS, né? Inclusive, a gente quer destacar aqui, gente, com muita ênfase, essa falta de diálogo, que nós sempre questionamos em qualquer alteração
dos critérios, né, que a CED repassasse ao sindicato os critérios e as intenções. Então, que fizesse o desenho. Nunca fizeram. Trataram com muita responsabilidade, pois nós só fomos descobrir de fato o contrato pelas redes sociais. Inclusive, a gente acabou, né, até acompanhando nas redes sociais, uma pessoa ou outra falando que a PP sabia do contrato. Gente, lamentável. É muito triste a gente ouvir isso, inclusive, de colegas, que a PP sabia e tal. Nós, em hipótese alguma, tivemos esse conhecimento. Nós sempre tratamos esse tema com muita transparência, com muita seriedade, né? E, às vezes, conversas como essa nas redes sociais atrapalham demais a nossa luta e a nossa mobilização. Então, gente, não vamos fazer isso, vamos fazer a luta em conjunto com o sindicato, né? A nossa luta tem que ser muito unificada. Nós estamos, gente, com um governo extremamente autoritário, né? Extremamente autoritário. É exemplo agora do que está implantando as escolas cívico-militares sem nenhum diálogo com a comunidade e a toque de caixa. Então faz as coisas tudo por debaixo dos panos, né? Quer levar no tapetão, não faz o debate com a comunidade e não faz o debate com o sindicato em relação a tantas outras pautas, a exemplo do que a Nádia citou também, com a questão da terceirização, né, dos nossos funcionários e funcionárias que nós estamos fazendo a luta, né? Às vezes também eu tenho acompanhado, gente, que o pessoal pede muita informação do ponto de vista individual, tanto lá no Facebook, nos grupos do WhatsApp, às vezes cita o nome do Hélio, né, do professor Clau, do professor Hermes, né? Pessoal, nós trabalhamos, nós temos, né, feito o possível para responder a todos, para não deixar ninguém sem resposta. Mas nós precisamos trabalhar no sentido coletivo. Nós damos as respostas coletivas e encaminhamos, né, na verdade, as mobilizações coletivas. Porque ele vai ter que entrar. Olá, meu povo, estamos retornando. Logo, logo vai disparar aí o convitinho para todo mundo. Infelizmente, nós estamos com um temporal se avistando. Vamos lá, vamos compartilhar com o povo aí. Logo, logo a gente vai ter bastante gente aí retornando, tá bom? Infelizmente, a gente tá com um temporal aqui se formando aqui em Curitiba, tá bem? Então, a gente espera que vocês vão compartilhando com o povo aí. E vamos lá. Estávamos aí com quase 900 pessoas participando da nossa live, mas nós vamos continuar com o debate aqui sobre os nossos contratos PSS. O professor Hélio estava falando da importância da luta coletiva e do quanto este secretário Renato Feder tem desrespeitado completamente a história de vida como professores e professoras de todos e todas vocês. Tô na lateral aí? Eita, Lelê. Ao vivo. Vamos lá. O ao vivo é assim mesmo, né, gente? Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Deu certo? Pronto. E aí? Agora deu certo, né? Eita, coisa danada. Agora deu certo, né? Então, beleza. Eu vou passar agora pro professor Clau. O professor Clau, ele vai conversar com você sobre uma mobilização fundamental que nós vamos fazer no Dia dos Servidores e Servidoras em defesa dos nossos trabalhadores PSS. Sejam professores e professoras, sejam funcionários e funcionárias de escola, na defesa do serviço público e da educação de qualidade. E nós exigimos respeito. Virou de novo, Nádia. Você está reclamando aqui. Não, deu. Deu certo? Vamos lá, Clau. É isso aí. Boa tarde a todos, boa tarde a todas e boa tarde a todos, né? Eu acho que a Nádia aqui, o professor Hélio já trouxe algumas memórias desse tema da questão do PSS, da professora e do professor, né? Acho que o professor Hélio, ele foi muito direto nas ações que a gente já vem enfrentando, né, nos últimos 3 anos aí referente à nossa pauta. E é importante aqui dizer, pessoal, né, diante desse ataque em tempos de pandemia, toda essa questão da prova para o PSS, que nós já se posicionamos na contrariedade, né, e principalmente agora em tempos de pandemia, né, fazer prova, né, correndo risco, né, e nós estamos sempre em defesa da vida. Então é importante a gente, né, estar atento nesse debate,
É muito ruim quando a gente escuta comentários que não somam nessa luta, e é o que a gente pede, unidade, né, nesse tema aí de todos e todas. Nós estamos falando de um segmento que é PSS, mas nós sabemos muito bem, né, que os professores aí que são padrões, os QPMs e outros, sempre estiveram na luta por esse tema. A APP, sem dúvida nenhuma, é um sindicato também que luta pela nossa pauta, e é por isso que nós somos sindicalizados, e também é por isso que eu faço aqui um convite. Você aí, PSS, que não sindicalizou, às vezes a gente escuta, gente, dizendo: Cláudio, eu sou PSS, mas eu não sabia que o PSS pode sindicalizar. Pode sindicalizar, e a gente precisa do seu apoio para a gente unificar a luta. Então, no dia 28, agora na quarta-feira, né, no dia do servidor e da servidora, nós faremos ato aqui em Curitiba, junto com a região, os núcleos sindicais da região metropolitana, na frente do Palácio Iguaçu, a partir das 8h30, 9 horas, nós estaremos já ali, né, levando a pauta do PSS, esse contrato vergonhoso, milionário, né, sem debate, sem diálogo. Já o professor colocou aqui que nós tentamos diálogo com a sede, foi impossível mesmo, com pouquíssimas reuniões, não nos ouviram, não se atentaram à realidade que nós, professores do PSS, somos no chão da escola. Então, na quarta-feira estaremos aqui em Curitiba fazendo essa mobilização, né, chamando a atenção da sociedade, chamando a atenção dos nossos deputados. Em tempos de eleições é importante a gente dialogar com todos os segmentos necessários para a gente ampliar, não é verdade? E além dessa mobilização que nós faremos aqui no Palácio Iguaçu, nós iremos também no Ministério Público em seguida, né, pedir socorro de verdade diante de tantos ataques que vem acontecendo, né? Nós precisamos aí fortalecer isso. Além disso, nós teremos, né, nos núcleos sindicais, você, professora PSS, servidor e servidora, procure aí a direção do seu núcleo sindical, né, para ver como que está a organização na quarta-feira também. Leve faixa, né, gritos de ordem, leve as nossas pautas do PSS na contrariedade dessa prova. Se quer fazer prova, a gente já superou esse debate. Quer fazer prova, governador Renato Feder? É concurso público. E é isso, gente. Então, lembrando aí nos núcleos sindicais, né, dialoga aí com as direções, procure aí as direções e vão para frente dos NREs de vocês, né, para a gente fazer barulho em todo o estado. E aqui na grande capital nós estaremos lá no Centro Cívico, no Palácio Iguaçu, para também dialogar referente aí essas temáticas, não só essa, como no início da live a Nádia falou, a questão da militarização que vem aí, né, fogo no feno acontecendo, e a gente precisa também dizer não mais a esse assédio, dizer não mais a essa desconstrução do que é de fato o ensino público. Acho que é isso, e depois, se tiver alguma coisa, a gente vai complementando, Nádia. Espero todos e todas e todes quarta-feira, e fora Feder e não a prova. Valeu, professor Cláudio. Vamos ver se agora eu consigo virar essa câmera. Vamos ver se vai dar certo. Gire seu dispositivo, olha ali, ó. Vamos ver? Não deu certo, né? Então tá bom. Nós temos aqui agora a professora Thaís, né? A professora Thaís, ela vai conversar conosco sobre a militarização, que é outro tema extremamente importante. A gente tá vendo aí algumas pessoas, inclusive, tirando sarro da gente, né? Que nós estamos aqui meio no improviso, tentando fazer essa live. Mas, meu povo, nós não somos técnicos para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas o mais importante para nós é de nós informarmos todos e todas vocês, é passarmos a mensagem para vocês, as informações para vocês. Então, mesmo que às vezes as nossas lives não funcionem do jeitinho que a gente gostaria, o mais importante é que a gente converse com vocês. E a professora Thaís tem acompanhado muito de perto essa situação da militarização que se intensificou de sábado para cá, né, professora Thaís? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas, né? A Nádia já colocou o tema que me traz aqui, né, que é para falar sobre a militarização das escolas. Vocês devem estar acompanhando, né, pelas redes sociais e pelas informações que a PP Sindicato tem postado, que o Estado do Paraná, em especial no dia de hoje, o governador Ratinho Júnior anunciou a militarização de mais de 200 escolas do Estado do Paraná. Então, essas mais de 200 escolas do Estado do Paraná
vão ser escolas que chamam-se cívico-militares. Nós já temos documentos, já temos discutido a respeito do tema e o nosso pronunciamento é que nós somos contrários às escolas cívico-militares. Por que nós somos contrários às escolas cívico-militares? Primeiro, porque nós entendemos que o espaço escolar é um espaço que ele é do estudante, dos professores e dos funcionários. O espaço escolar não é um espaço onde eu tenho que ter policiais. O lugar de policial é na rua, não é dentro do espaço escolar. Então, essa é a nossa primeira contrariedade e a nossa primeira defesa em relação à não militarização das escolas, certo? Respeitamos muito a Polícia Militar, o seu trabalho, mas o trabalho da Polícia Militar não é dentro do espaço escolar. E nós temos algumas considerações a falar também sobre todo esse processo. Primeira pergunta, por que tanta pressa para que nós possamos, na verdade, ter esse processo de militarização? Nós tivemos um anúncio do governador agora na segunda-feira, a resolução que foi emitida pela Secretaria de Estado de Educação e que convocando, né, a comunidade escolar para ir até as escolas para fazer a consulta à comunidade escolar. Nós temos contrariedade em relação a essa consulta. Nós estamos num momento delicado, estamos num momento de pandemia. Essas condições, elas impedem a aglomeração. Então, nós já temos documentos que falam sobre o respeito à vida e manter o isolamento social. Nós fizemos algumas contas aqui hoje, diante da listagem que saiu da Secretaria de Educação, apontando quais são as escolas que serão militarizadas, e por alto nós entendemos que ficariam em movimento, nesses 2 dias de consulta pública, cerca de 300 mil pessoas estariam se movimentando, desnecessariamente. Por que desnecessariamente? Primeiro, que é o momento de nós pensarmos numa consulta pública, e segundo, que os pais, a comunidade escolar tem o direito de saber o que é uma escola militar, o que significa esse processo de militarização das escolas, o que vai significar para você, professor. Nós temos alguns documentos que já foram emitidos, como por exemplo a questão da lotação. Os funcionários, por exemplo, bem lembrado pela Nádia em alguns áudios que ela tem feito, eles perdem a lotação. Os professores e professoras, a princípio, manteriam a sua lotação. Mas se não se adequarem ao novo modelo pedagógico e disciplinar que vai ser imposto pela militarização, esses professores também serão convidados a se retirar, porque eles não fazem parte dessa nova proposta pedagógica que a secretaria e o governador insistem em manter dentro dessa escola. Não vai ter mais eleição para direção de escola. Nós não teremos mais a gestão democrática, esse processo de eleição nas escolas. Para nós isso é muito grave, porque nós temos um histórico aqui de eleição nas escolas e é dentro da escola que nós aprendemos a cidadania. É dentro da escola que nós aprendemos a ser cidadãos. A escola, ela forma cidadãos, ela não forma soldados, ela não forma militares. O objetivo da escola pública é outro, é para todos e todas. E você, mãe e pai de aluno responsável, se seu filho, porventura, não se adequar a esse processo pedagógico, ele vai ser convidado a se retirar dessa escola, perdendo a vaga nesse espaço escolar que fica muitas vezes próximo à sua casa. Então são várias contradições que a lei traz, inclusive do próprio investimento que o governo aponta em fazer para essas escolas, cerca de 80 milhões de reais. Agora, esses 80 milhões de reais, nós somos a favor de ter investimento na escola pública. Nós somos defensores desse processo. Mas ele tem que ser investido de forma não de criar partes educacionais, em de ter uma escola de excelência e a outra escola que não é de excelência. Ou seja, esse recurso público tem que ser dividido para todos e todas dentro do processo educacional. Um outro elemento que nós levantamos, e que aí eu quero dialogar com os professores e professoras, funcionários e funcionárias, é que esse investimento vai ser feito tirando dinheiro da onde? Né? Dinheiro para o PDE não tem. Dinheiro para reposição salarial não tem. Dinheiro para manter progressões de carreira não tem. Mas dinheiro para instituir um processo de escolas militarizadas, o governo achou jeito e achou condições de fazer. Foi votado, sem muita discussão, sem muito debate, inclusive na Assembleia Legislativa. Nós temos contrariedade por essas e outras razões também. E aqui eu quero alertar a comunidade escolar, em especial as próprias condições que a lei que está em vigor para que sejam implantadas as escolas cívico-militares, que é no seu artigo 13. No seu artigo 13, ela diz assim:
Para que uma escola seja civil-militar, ela tem que seguir os seguintes critérios, certo? Alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo escolar, baixos índices de rendimento escolar e não ofertar o ensino noturno. Dessas 200 e poucas escolas que já saiu a lista, nós já detectamos que algumas escolas elas não cumprem a própria a própria orientação que a Assembleia Legislativa aprovou. Ou seja, o Estado não cumpre nem a própria lei que ele mesmo aprovou. É um absurdo, dada a falta do diálogo e a imposição que esse processo traz. Então nós pedimos a todos e todas, os professores, funcionários, equipe pedagógica das escolas, aos diretores, que são peças fundamentais nesse processo. Nós teremos um diretor militar, nós não teremos mais um diretor pedagógico que vai gerir toda a escola, e aí desculpa não, mas nós teremos um diretor que é um diretor civil. Mas cadê a autonomia pedagógica da escola? Cadê a gestão democrática? Os professores terão a liberdade e a autonomia pedagógica que sempre tiveram? E aí eu quero dialogar com os professores PSS, que são a imensa maioria que me ouvem, e que já foram perseguidos por esse governo, tendo suas demissões, e que nós conseguimos reverter na justiça, provando que essas demissões não eram demissões justas e que não poderiam ocorrer dessa forma. Só imaginaram se esses colégios forem militarizados? Em que condições que nós vamos ser tratados? Então nós precisamos sim levantar uma bandeira contra esse processo de militarização das escolas. Nós precisamos defender a escola pública de qualidade para todos e todas, independente. E nós precisamos também entender que a escola é formada por professores, funcionários, estudantes, pais e responsáveis. Isso é a escola pública de qualidade que a PP Sindicato defende e que todos nós defendemos. Nós pedimos a todos que não vão a essa consulta pública. Além dela ser um risco para toda a comunidade escolar, ela não dialoga com a escola pública de qualidade que acolhe e é solidária. Meu muito obrigada a todos, e isso vai passar. Nós vamos mais uma vez vencer essa batalha, porque nós somos fortes, nós somos a PP. Um grande abraço a todos e a todas. Valeu, professora Thaís. Nós estamos aqui fazendo um malabarismo para a gente conseguir manter todo o cuidado necessário para que a gente possa ter os protocolos sanitários respeitados, mas a gente poder fazer todas as informações que vocês merecem e precisam sempre ter, e a PP Sindicato tem prezado muito por isso. Mesmo às vezes tendo que se virar aqui com essa nossa transmissão. Tá bem, gente boa? Eu quero passar agora para o professor Hermes Leão, para a nossa mensagem também do professor Hermes Leão, que tem acompanhado as mais diversas reuniões com o governo do estado, seja para buscar informações sobre a militarização, sobre a terceirização, sobre esses critérios do PSS e também sobre as diversas ações que a PP Sindicato vem fazendo, junto com a nossa categoria, junto com os nossos dirigentes sindicais. Então, vou passar aqui agora para o professor Hermes Leão, para também conversar com todos e todas. Professor Hermes. Olá, meu boa tarde, boa noite, bom dia para todas, para todos, né? Muito bom a gente poder dialogar, né, com a nossa categoria, né, com pessoas da sociedade que acompanha também aí as redes sociais da PP Sindicato. Tá? Eu quero dar uma repassada rápida em alguns pontos de pautas aqui e reforçar as nossas tarefas coletivas desses próximos dias, né? O pessoal está comentando e perguntando sobre as eleições para os diretores e diretoras de escola, né? Que está prevista para este final de ano. Tá? O governo, até agora, não encaminhou o processo para essa eleição. A APP tem uma posição de que os atuais mandatos devam ser adiados para que o processo de eleições nas escolas só ocorra quando tiver as condições das aulas presenciais. Não dá para fazer uma eleição neste período de pandemia, porque teria muita dificuldade de garantir o processo democrático, do debate, né, das assembleias, da comissão eleitoral em cada escola, e
não imagina-se também que seja capaz de dar conta uma eleição virtual para esse trabalho ter de fato uma legitimidade. Afora isso, gente, essas mais de 200 escolas que estão sendo indicadas para consulta da militarização não terão mais a escolha de diretoras e diretores. A lei já extinguiu, destruiu esse processo da gestão democrática na escola. O governo já sequestrou o direito de escolha dos diretores dessas comunidades. Será escolhido até 4 policiais inativos, que são chamados aposentados da Polícia Militar, que vão ser credenciados pela própria SED e pela Secretaria de Estado da Segurança. Atenção, né? Veja que interessante, né? Nós ficarmos com mais de 200 escolas administradas dentro da Secretaria de Segurança, ainda que seja um termo de cooperação com a SED, tá? Transfere uma responsabilidade para a Secretaria, que tem a obrigação de segurança pública, né? E hoje teve a fala do secretário, que é um coronel do Exército, aposentado, cuja atuação e gestão não é respeitada pela própria Polícia Militar do Paraná, tá? Porque a gente conversa, né? Esse coronel está aqui de secretário de Segurança Pública a pedido do presidente da República, né? E o Ratinho nomeou, e essa pessoa não tem respeito pelos servidores da própria Segurança Pública, que dirá, né, os demais servidores e nós da educação. Então eu quero deixar esse registro, né? Tem muita gente achando, e o diretor civil será credenciado sob o interesse da SED e da polícia. Então ele não vai ter autonomia para fazer uma gestão escolar compartilhada, dialogada com os segmentos da escola, como a gente defende a gestão democrática da escola. Nesse processo aqui desaparece, tá? Então fique bem claro isto. E nas demais escolas, de fato, não tem ainda nenhum movimento, não tem resolução sobre as eleições nas escolas. Um comentário importante sobre a militarização. Gente, é inaceitável o que está acontecendo com o papel de deputados, deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, parte dos quais estava hoje de manhã lá no Palácio Iguaçu durante o evento em que o governador do estado reuniu um grupo grande de lideranças para fazer essa apresentação festiva desse programa. E os deputados, inclusive, divulgando os colégios que eles fizeram a defesa. Gente, deputados, todos eles, sejam em Brasília, ou seja aqui na Assembleia Legislativa, que votaram contra os nossos direitos. Os mais antigos são os deputados da bancada do Camburão, aquele povo que só não destruiu toda a nossa carreira, que estamos segurando até agora, por conta da nossa greve de fevereiro de 2015, e entraram de Camburão na LEP, e nós pusemos para correr. Agora vem apadrinhando escola e contando com apoio, infelizmente, de alguns colegas diretores e diretoras que deveria ter brio. Precisa de ter brio. A Polícia Militar é formada para cuidar de segurança pública, que, aliás, tem muita crítica da violência policial no Brasil, dos erros grosseiros que a polícia comete, das fraudes que são, infelizmente, muitas denunciadas. Nós temos todo o respeito pela Polícia Militar, né? Jamais iríamos generalizar, mas não podemos imaginar que uma polícia que é incapaz de produzir uma segurança pública preventiva seja dada a ela o processo de formação dessa maneira como está sendo colocado. Porque do jeito que o governo coloca, dá a impressão que nós não fizemos nada, que os estudantes estão saindo das escolas sem preparo algum. Isso é mentira. Haja visto o próprio discurso contraditório do governo narrando os avanços aí do IDEB, que é fruto de um processo longo e histórico. Porque essas provas foram feitas ano passado, que era o primeiro ano do governo Ratinho. Então tem um processo que é muito mais do esforço da categoria, do esforço de diretoras e diretores, de funcionários e funcionárias, do diálogo de professores estimulando os estudantes,
muitas vezes sem apoio nenhum do Estado, pelo contrário, com retirada de direitos. Nós não podemos aceitar essa ingerência por sobre nós. E tem que pôr para correr esses deputados, gente. Tem post de deputados do Camburão que votaram contra a gente. Que no final do ano, por conta de aumentar a previdência, inclusive de aposentadas e aposentadas e nossa, fugiram da LEP, onde nós estávamos ocupando de forma legítima, e foram votar na Ópera de Arame, sob interdito proibitório do Poder Judiciário, né, para que a gente não pudesse fazer manifestação, não deixamos de fazer. Agora vem querer dizer que está preocupado com a educação. Então não dá para a nossa categoria não abrir os olhos e denunciar esses currais eleitorais que vão se aprofundando dentro da educação. A escola, ela tem que ser do Estado e não do governo, e muito menos de qualquer deputado. A educação, ela é um processo de Estado que perpassa os governos. O governante não pode fazer a gestão da educação do jeito que bem queira. Então nós temos que repudiar esses deputados e deputadas que estão fazendo um oba-oba eleitoral e candidatos. Hoje eu vi, e quem acompanhou as redes sociais da transmissão do governo, inúmeros candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores, fazendo festa, indicando escola que também pediram apoio. Secretários de Estado. Gente, nós temos que repudiar isso. A escola não pode se prestar a ser um curral eleitoral. Né? Ela é muito maior do que isso. Não dá para a gente aceitar calado. Por isso que nós estamos reforçando o que a Thaís já colocou aqui. Boicotar esse processo. Não comparecer, porque não tem segurança nenhuma. Aliás, hoje, ninguém naquele evento falou dos mais de 5 mil mortos no Paraná pelo Covid e nem falaram do kit protocolo de segurança necessário, porque para o dia 15 de novembro nós estamos sendo orientados como é que vai ser a votação para prefeitos e vereadores. Vamos ter que levar caneta de casa de preferência, terá muita estrutura de segurança. Como é que nós vamos movimentar milhares de pessoas assim, sem planejamento nenhum? Tem diretoras e diretores que nem sabiam que a sua escola estava na lista, que só foi divulgada agora de tarde, e que estão chamando em reuniões. Tem que dizer que não dá para fazer esse processo e dizer não, tá? Então isso é sobre a questão de gestão da escola. Falar também da questão da lotação, tá? O projeto fala que os professores não perderão a lotação, mas eles ficarão submetidos à lógica. Gente, não tem mais como fazer mobilização nessas escolas. Não tem mais como ter voz própria. Essa é a lei da mordaça colocada na prática. É a lei da mordaça daquele projeto mal falado, escola sem partido, e alguém colocou aqui agora é a escola com partido. Né? Não é nem escola com partido, é escola de gestão governista, autoritária e violenta. A gente tem que denunciar, tá? E o professor depois não vai ter espaço lá. E ninguém mais será dirigido para essa escola em processo de remoção. E os funcionários e funcionárias serão escolhidos pela gestão da SED, tá? Então é muito grave. O diretor militar, os diretores, porque são 4 pessoas da Polícia Militar, o diretor civil, tudo escolhido pelo governo, e os funcionários serão também indicados para trabalhar nessas escolas por escolha do governo. Dos PSF, só para reforçar, toda a luta contra a terceirização, isso não é a luta só da Nádia e dos funcionários e funcionárias, isso é a luta de todas e de todos nós. Eu fui diretor de escola no final dos anos 90 com funcionários terceirizados, gente, que não tem proteção nenhuma. Isso é a corrupção mais deslavada. O governo vai pegar o dinheiro e vai passar para o empresário, que já por lei pode ter lucro de 12% a 15%. Imagina, só esse lucro já é uma fraude, já é uma corrupção, gente. A gente tem que dar nome às coisas. Dessa forma, não acaba com a corrupção. Pelo contrário, nós estamos vendo agora as organizações sociais que estão gerindo o dinheiro da pandemia. Tem governador já sendo afastado, tem governador sendo empichado por denúncias de quanto desvio de dinheiro ocorreu dentro da saúde, e na educação tem tido fraude também. Então não é para acabar com a corrupção, porque os funcionários públicos respeitados, com carreira,
e de Estado é que muitas vezes denuncia os governantes que se aproveitam do processo político para fazer corrupção. Tá? Então isso também fique claro. E sobre as provas de PSF, o ano passado também já estava pronto o contrato com a Universidade de Londrina. Lembram que já tinha plataforma de inscrição, nós fizemos a luta, fizemos compromisso e foi na Casa Civil que nós estamos pedindo a mediação, porque o Renato Feder não dialoga, e aí ele teve que ser convocado e teve deputados que nos ajudaram sim. Por isso que a gente estimulou essas ações que os meninos já vêm colocando. E quarta-feira temos que ir para frente dos NREs e para frente do Palácio Iguaçu, e nós vamos fazer toda essa luta juntos para derrubar essa prova e abrir o debate do concurso público. E por fim, eu quero reforçar a importância da gente cuidar com as distorções e as notícias falsas, que é chamada aí pelo termo em inglês, que é fake news. Não dá para a gente aceitar que dentro da categoria que tem que lidar com a ciência, com a verdade, com a ética, ficar fazendo redes sociais com distorção, tá? Nós fizemos toda uma luta, então a PP tem tranquilidade para olhar nos olhos de cada pessoa da nossa categoria e para cada homem ou mulher dessa sociedade paranaense. Agora, nós não admitimos e queremos pedir, professoras e professores, funcionários e funcionárias, não compartilhem e não emitam opiniões das quais não se tem certeza. Porque é muito feio a gente dar mau exemplo para os jovens e para os estudantes. Me desculpem. Usar da mentira e da distorção é vexatório. A gente está dizendo que a gente tem que fazer uma gestão das coisas. Eu preciso dar uma aula baseado na ciência, no conhecimento, na verdade. Então não dá para a gente ver alguns colegas muito conhecidos nossos insinuando que a PP já combinou com o governo a prova, mas dá licença, gente. O governo não apresentou o projeto de lei de militarização de escola, isso foi com regime de urgência para a LEP, nós só conseguimos o texto quando foi lida a mensagem lá dentro da LEP. O projeto de lei que virou a Lei 20.199, que terceirizou os funcionários, nós ficamos sabendo quando foi lido na LEP, os deputados aliados nossos nos alertaram, não tem debate não, né? Agora, nem os diretores de escola sabiam que as suas escolas seriam militarizadas. Aí vem imaginando que a PP tinha conhecimento de contrato. Puxa vida, a gente não fica doente não, porque a gente está muito tranquilo. Quando a gente lida com a verdade, a gente anda bem, a gente fica tranquilo, com a consciência em paz. Mas agora faz um mal danado a gente ver professores e professores, PSS fizeram luta com a gente no ano passado, insinuando e fazendo mentira sobre a PP. Vamos consumir energia mobilizando para cima de deputados, para cima de vereador, que você pode procurar e pedir um videozinho de apoio para que a prova seja para concurso público, para que seja contra a militarização, porque vai ser ruim para todos nós, principalmente para criança, para adolescente, para ser adestrado, para formar uma geração submetida aos piores valores de uma sociedade que não tem nada de patriotismo nisso, tem a distorção autoritária de Estado de polícia e não de Estado democrático. Então eu quero pedir, a nossa categoria não pode dar mau exemplo utilizando de notícias falsas as chamadas fake news. Tá? Nós vamos sempre bater nisso, de forma muito didática, porque não dá para a gente aceitar um jornalismo tão distorcido no nosso país, que nos enfia no meio do desfiladeiro, do precipício, por causa das escolhas políticas que estão sendo feitas, distorcida nessa chamada nova política, que são esses empresários que agora querem olhar a educação como lucro e como ganho. E a gente contribui nisso, quando a gente mente. Tá? Me desculpem, a gente tem que pegar e falar as coisas e colocar a verdade no seu devido lugar. Isso, Nádia. Então, no dia 28, eu fiz um artigo que estou compartilhando, está na minha página, sobre o dia 28 de outubro deste ano de 2020. Há mais de 70 anos foi instituído o Dia do Servidor e Servidora Pública durante o governo Getúlio Vargas. E eu tenho avaliado, gente, que nunca nessas 7 décadas a mais houve uma data tão importante
de defesa dos serviços públicos do nosso país. Então eu quero pedir para todo mundo participar. Os que não estão nas cidades sedes de NREs, não precisa se deslocar de um município para o outro ou ficar fazendo movimentações. Então faz a mobilização nas redes sociais, né? Serviço público eu defendo, respeito aos PSS, em defesa da escola pública, nossas palavras de ordem. E os colegas que estão nas sedes, né, dos núcleos regionais de educação, junto com a direção de cada um dos 25 núcleos sindicais do interior e litoral, vão combinar o horário e a movimentação que já foi indicada. Aqui na capital nós temos 4 núcleos sindicais, né? Curitiba Norte e Sul, que é do município de Curitiba, e a Metropolitana Norte e Metropolitana Sul. Então esses 4 núcleos sindicais, que representam 3 NREs do estado, iremos todos para o Centro Cívico, em frente ao Palácio Iguaçu, a partir das 9 horas da manhã, né? Isso, são 4 núcleos sindicais e 3 núcleos regionais de educação, tá? Porque Curitiba é um NRE só e tem o NRE Metro Norte e Metro Sul, tá? Por isso que dá 32 núcleos sindicais, 32 NREs, né? Nós vamos ter manifestação no interior. E esses 3 NREs da capital serão mobilizados 4 núcleos sindicais da PP lá no Palácio Iguaçu, depois de amanhã, quarta-feira. Enquanto isso, vamos orientar a comunidade escolar para que, em nome da vida e da segurança, não compareçam nas escolas de jeito nenhum. Porque aí a gente barra esse negacionismo da pandemia, que o governo Ratinho Júnior hoje não falou nada. Gente, assim, escandaloso a banalização da vida dessa gente. Nós temos que denunciar com toda a nossa energia. São mais de 5.000 óbitos oficiais da Secretaria de Saúde do Estado. Ninguém falou nada hoje. Nos campeonatos de futebol do Brasil e do mundo tem um minuto de silêncio pelos mortos do Covid no mundo inteiro. Hoje, o governador Ratinho Júnior, esse renca de deputados, deputadas e, desgraçadamente, alguns professores e professoras no Palácio Iguaçu não fizeram um minuto de silêncio pelos mortos e não falaram do risco dessa consulta presencial, da militarização nas escolas. Nós temos que repudiar esse atentado e essa banalização à vida. Isso é muito grave. A vida em primeiro lugar, escola pública eu defendo, muita força para todas e para todos, e só a luta é que muda a vida. Não nos esqueçamos. A PP defende você, defenda a PP, se sindicalize e participe, porque os tempos são difíceis. Mas a gente só vira as páginas dos piores períodos históricos com luta coletiva. Um grande abraço. Valeu, professor Hermes. Então, estamos encerrando essa nossa transmissão. Agradecemos a participação do professor Hélio, do professor Cláudio, da professora Thaís. Obrigada pela participação de vocês aqui. E encerramos mais uma vez, com um pesar muito grande a todos os familiares que perderam colegas, amigos, professores, filhos, pais, mães, esposos, esposas, nesta pandemia por conta do Covid-19. O governo do estado tem a responsabilidade pela vida das pessoas. E a APP Sindicato vai continuar lutando pela vida, pela saúde das pessoas e pelo direito respeitado de todos e todas. Um beijo no coração e a gente se vê no dia 28 nas nossas lutas no dia do servidor e da servidora do Estado. Até lá!